Aqui, Carol. Hoje nós vamos falar só um pouquinho, nós vamos fazer a celebração da Ceia do Senhor. E durante a celebração nós vamos cantar uns louvores, mas nós vamos ler o texto que está no livro de Lucas, capítulo 22, que fala justamente sobre este momento da Ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículo 7 até o versículo, vamos ler até o 20. Um texto maior, mas nós estamos à vontade hoje, não temos muita pressa, né? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que o preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está à mesa comigo. Amém. Só até aí o texto, né? Vamos deixar a história de Judas fora do contexto hoje. Nós vamos falar só da preparação. Dá um pouquinho de retorno aqui para ficar mais à vontade. Nós sempre temos preparado a Páscoa, né? Entre aspas, a ceia do Senhor, que ficou no lugar da Páscoa. E Jesus está dizendo ali, vamos fazer aqui a última Páscoa. Inclusive, na minha Bíblia tem um título: a última Páscoa. Então, para os discípulos, não tem mais Páscoa. Para quem se converteu, não tem mais Páscoa, acabou. Algumas igrejas têm ressuscitado esse defunto aí, mas ele não ressurgiu como Jesus, não. Ele está enterrado. Jesus disse: vamos celebrar a última Páscoa e acabou. Lembrar é uma coisa, fazer festa é outra coisa, mas a Páscoa acabou. A Páscoa acabou porque Jesus cumpriu a Páscoa. No momento que se cumpriu, não tem mais o que se fazer. Ninguém se comemora, na verdade, não era uma comemoração. A Páscoa se comemorava visando o que ia acontecer. Uma vez que o visado aconteceu, que sentido faz eu continuar com a festa? Em vez de eu celebrar a Páscoa agora, o que é que eu vou celebrar? Celebrar o quê? A cruz. Tem mais Páscoa, para que Páscoa? A Páscoa dizia que vinha o Cordeiro, e o Cordeiro se entregava por nós. O Cordeiro veio e eu vou continuar com a Páscoa? Não faz sentido. Então Jesus disse: essa é a última vez, a última Páscoa. Vamos celebrar. E a Bíblia tem detalhes que às vezes a gente pergunta: para que esses detalhes?
Ô João e Pedro, vocês vão preparar a Páscoa. Aonde, Jesus? Vai passar um camarada com a lata d'água na cabeça e você segue ele. Onde ele entrar, vocês entram e fala para o dono da casa, pergunta a ele assim, onde o mestre vai comer a Páscoa? E ele vai responder vocês e mostrar um grande salão e ali vocês preparam a Páscoa para nós. Detalhes, né? Mas para que isso? Por que a Bíblia tem esses detalhes? E Tiago e João foram, acharam o rapaz, seguiram o rapaz com a lata na cabeça. O rapaz chega numa casa e vai ao dono da casa e pergunta onde é que o mestre manda perguntar onde é, e ele diz, não, o salão é esse, está preparado, está tudo preparado. Parece que Jesus já tinha ido lá e combinado com o homem antes, não parece? Muitos leitores acham que Jesus tinha ido lá e combinado, vou mandar meus discípulos aqui, e você então vai mostrar. Não, ninguém sabia de nada. Vocês vão encontrar um cara até porque o horário desse cara pegar essa água, ninguém sabia, vocês vão encontrar e você vai seguir, e vai chegar numa casa e vai encontrar o dono da casa e diz para ele, para mostrar o salão. E fez. E esses detalhes nos deixam alguma coisa. Jesus está por dentro dos mínimos detalhes, dos pormenores da vida. E por que eles celebraram a Páscoa por 2000 anos? Ou, talvez um pouquinho mais. Por que eles celebraram essa Páscoa? Eles celebravam a Páscoa porque quando eles saíram do Egito, mataram um carneiro, comeram assado naquele dia, passaram sangue nos umbrais da porta, para que a morte não entrasse para levar o primogênito. Então, quando isto aconteceu, que realmente aconteceu, eles mataram o carneiro, comeram o carneiro, passaram sangue nos umbrais das portas, e todos aqueles que estavam na casa, onde as portas tinham sangue nos umbrais, a morte não passou, mas todos os outros lugares, desde o galinheiro ao curral, à casa do rei, que não tinham sangue na porta, a morte entrou e levou o primogênito. Então, como aconteceu aquilo, a ordem a Moisés foi, vocês agora todo ano faz essa festa, e lembra disso, lembra do que aconteceu lá. Em outras palavras, disse, olha, lembra que foi o carneiro que vocês comeram, e o sangue nos umbrais da porta, que os livrou da morte. E eles fizeram isso por 2000 anos, isso era a festa mais importante dos judeus. Agora, pergunto, para que esses judeus faziam essa festa? O que eles estavam entendendo? E não era uma festinha, era uma semana de festa. E tinha parte desta festa, falar em cerimônia com os judeus. Era uma coisa espetacular. A morte do cordeiro, inclusive numa versão diferente, começa o título dizendo, onde eu vou sacrificar a Páscoa. É porque na Páscoa o importante era sacrificar o carneiro. E nesta Páscoa, para sacrificar esse carneiro, ele era preparado desde o seu nascimento até aquele dia. Ele era cuidado no dia a dia com todos os detalhes dos sacerdotes. E no dia ele era preparado e se fazia uma grande festa, num grande salão. E ali, judeus de todas as partes do mundo vinham a Jerusalém. E eles vinham a Jerusalém com um propósito. Nesta época, só os homens podiam entrar na festa, inclusive homens adultos, as crianças também e jovens não podiam, e esta feira era feita para isso. E o sumo sacerdote, naquele dia, no salão oval, que aglomerava muitas pessoas, ele subia numa espécie de altar, e lá em cima, ele imolava o carneiro, sangrava o carneiro,
E ao sangrar o carneiro, havia duas possibilidades. Alguns dizem que eles paravam o sangue na bacia e depois jogava, né? Rodava assim jogando, né, em volta. Outros dizem que eles pegavam o próprio carneiro sangrando e faziam assim. De forma que aqueles que estavam no salão pudessem receber o respingar do sangue do cordeiro. E adivinha, eles estavam vestidos todo de branco. Para quê? Para que pudesse ser notado qualquer vestígio de sangue que caísse sobre eles. E ao receber, aqueles que recebiam este sangue do cordeiro, saíam daquelas festas jubilando, porque foram atingidos pelo sangue do cordeiro. E daí? De que isso adiantava? Hoje nós sabemos o que o sangue estava fazendo ali. Hoje nós sabemos o que aquilo representava. Mas para eles, simplesmente faziam o que mandavam. Era feito assim, vamos fazer, vamos comer o carneiro. Quando Jesus disse, vamos preparar a Páscoa para Pedro e João, vamos. Foram preparar porque tinham que preparar. E eles faziam aquilo pensando lá atrás, mas algumas coisas já estavam sendo anunciadas e eles não sabiam. Mas eles celebravam a festa mais importante dos judeus. E ainda para eles hoje é a festa da Páscoa. A festa em que eles vão matar o carneiro e o sangue vai ser. E aqueles que forem atingidos pelo sangue do cordeiro, eles sairão da festa jubilosas, porque o sangue os encontrou. Não sabem eles que o sangue é o mesmo sangue que eles derramaram, condenando Jesus à crucificação. Mas aqui Jesus manda, vamos fazer a última vez. Por que fazer a última vez? Porque vai fazer. O definitivo, a representação da ceia vai acontecer. O real da representação vai acontecer. O sangue vai ser derramado. E aqueles em que o sangue atingir, podem comemorar. Podem cantar jubilosos, porque serão salvos. E uma vez que Jesus, pouquíssimos dias depois disso aqui, ainda no meio desta festa, ele foi o cordeiro mudo levado ao matadouro e desceu o seu sangue, e todos aqueles que hoje clamar pelo sangue de Jesus terão salvação nas suas vidas. É uma festa importantíssima. Mas esta festa, Jesus encerra uma e começa a outra. Pode ver que ele diz que, não sei se exatamente em Judas, em Lucas, ele diz, fazer isso até que eu volte. E Paulo explica melhor em Coríntios 11, dizendo como de fato é a ceia, que agora não tem mais carne de carneiro. E não tem mais sangue de carneiro, agora pão e vinho. Mesmos emblemas. Isso porque o carneiro, o cordeiro de Deus já morreu. O sangue do cordeiro já foi derramado. Então não tem isso mais, acabou. É tanto que João, quando ele avista a Jesus, antes de qualquer coisa desta acontecer, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele está em Apocalipse, que ele vê o livro está fechado, ninguém pode fechar, e ele chora porque ninguém pode fechar, e em cima na terra, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, ninguém pode abrir o livro, mas de repente ele diz, eis o Cordeiro que pode abrir o livro. E era o mesmo Cordeiro de Deus. Mas Jesus então manda repetir isso aqui. E agora esqueça do carneiro, esqueça das ervas amargas, esqueça do sangue, acabou tudo, pão e vinho, meu corpo e meu sangue. Faça isso até que eu volte. Como ele manda fazer até que eu volte, haverá alguma coisa para encerrar isso aqui.
Porque isso aqui vai ser feito até que ele volte. Isso aqui vai ser encerrado. Assim como a Páscoa encerrou-se em Jesus, isso aqui vai ser encerrado. E o prazo já está dado, até que eu volte. E nós, como judeus, participamos da ceia, lembrando do corpo e do sangue do Senhor. Certíssimo. Mas não é só isso. Ou não é bem isso só. Assim como os judeus comiam o carneiro, aspergiam o seu sangue, fazia toda aquela festa, achando que estava comemorando a festa dos judeus lá atrás, quando saiu do Egito, nós também estamos fazendo tudo isso aqui, achando que foi o que ele fez na cruz, e é também, mas tem algo, porque se não tivesse, não precisava ser feito. Ele disse: até que eu volte, para fazer de novo no meu reino. E esse de novo no meu reino, esta outra forma que virá depois, nós não sabemos. A Bíblia não nos diz o que será esta ceia depois que Jesus voltar. Mas ela, de alguma forma, assim como a Páscoa continuou com a ceia continuará com outra coisa. E nós fazemos olhando para o passado. Os judeus faziam toda aquela festa olhando para o passado. E é justamente aí que nós queremos explicar. Não devemos olhar só para o passado. Nós devemos olhar para frente. Porque se ele manda os judeus fazer isso aqui todo ano, e na verdade, quando ele vem e derrama o seu sangue, a festa da Páscoa fica obsoleta. Fica uma figura, fica uma representatividade, fica um símbolo, e ele se torna o Cordeiro verdadeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a Páscoa que comemora um passado está apontando para o futuro, a ceia para nós hoje, que está apontando um passado, que Jesus morreu na cruz, seu corpo, comei e bebei, ela também está apontando para o futuro. Fazer isso em memória de mim, pelo que aconteceu, mas fazer isso até que eu volte, porque na volta haverá algo, assim como ele fez, que ele veio cumprir a Páscoa, ele vem cumprir a ceia, que é a sua segunda vinda. E por que tem o nome de ceia? Aqui, Jesus senta numa mesa e come a Páscoa. E agora, ele nos convida a participar da ceia, do seu corpo e do seu sangue. Isso para nós é uma figura. Olhando para o passado, nós temos uma explicação. Os judeus, ao matar o carneiro, derramar o seu sangue, comer a sua carne, eles olhavam para o passado e viam uma figura. A salvação dos primogênitos no Egito. E nós, comendo este pão e bebendo este cálice, olhamos e vemos a cruz, o sangue sendo derramado e o seu corpo sendo açoitado. Mas há algo maior. Há algo maior para essa festa. A festa da Páscoa era disputadíssima para um judeu. O judeu, ele podia fazer qualquer coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, ele não se sentia culpado, mas se ele deixasse de ir à festa da Páscoa, ele se sentia culpado. Tem uma história do homem que carregou a cruz de Cristo porque ele se perdeu. Ele veio para Jerusalém, ele era um judeu africano, provavelmente parente da rainha de Sabá e Salomão, o que é a descendência que foi para ali. E ele veio a Jerusalém para ir nessa festa. Só que, quando ele entra em Jerusalém,
os soldados obrigam ele a carregar a cruz de Cristo. E ao carregar a cruz de Cristo, ele se suja, entre aspas, com o sangue de Jesus. E ele então, se achando sujo, não poderia entrar na festa. Perdeu a festa, porque ele estava sujo. E a história paralela que tem é que exatamente no seu ombro direito ficou a mão, o retrato da mão de Jesus sujo de sangue. Então ele disse, como eu vou? 2 vestes naquela época não existia. Tomar uma emprestada era impossível. E ele então contemplou ali, que ele carregou a cruz de Cristo, contemplou Jesus morrendo. E toda aquela história. E ele voltou para sua casa. E quando esperava os seus filhos em casa, ele chega e todo mundo espera com a festa, para perguntar a ele como foi. E ele diz, aconteceu algumas coisas estranhas, e eu não pude participar da festa. Como assim? Quando eu entrei na cidade, um homem estava sendo crucificado, e os soldados me obrigaram a carregar a cruz, e eu assisti, mas ele vai para a cruz, e não abre a boca, para dizer uma palavra contra os seus condenadores, contra os que açoitavam. Pelo contrário, ele dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ali ele contou para aqueles seus filhos toda aquela história da morte de Jesus, e ele estava de alguma forma impressionado. E o filho correu, pegou o rolo e disse, me conta de novo. E ele conferiu Isaías 53 e disse, o Senhor estava na festa do Cordeiro. O Senhor estava no cumprimento da Páscoa. Deixa eu ver as suas vestes. E ele pegou a sua veste. Quando o filho pega, a veste está com a mão no ombro. E ele diz, tu sabe o que é essa mão no ombro? E ele disse, essa veste é quando o sumo sacerdote aprova alguém para o ministério. Ele disse, pois você foi aprovado por ele. E não somente você recebeu o sangue do Cordeiro que mata em Jerusalém, mas você recebeu diretamente o sangue do Cordeiro de Deus. Poucos dias depois, Filipe é mandado a uma estrada pelo Espírito, e alguém que vinha deste mesmo lugar, estava lendo Isaías, e Filipe pergunta, você entende o que ler? Ele disse, mas como eu entendo? Se ninguém me explique. E Filipe entra e explica, ele está lendo o quê? Isaías 53, a história que chegou lá na sua terra. E ele foi batizado e foi curado. Agora nós vamos celebrar uma Páscoa, celebrar uma ceia olhando para o passado. Que Jesus morreu na cruz, que aqui está o seu corpo, que me dá saúde, aqui está o seu sangue que me dá vitória. Mas há uma coisa nova que devemos celebrar, alguma coisa especial, quando ele voltar. Assim como no dia da Páscoa, algo definitivo, a salvação definitiva foi cumprida por Jesus. Assim na sua volta, algo definitivo vai se cumprir nas nossas vidas. Não sei o que é. A salvação definitiva? A mesa definitiva? Nossas especulações provavelmente não passam nem perto do que Deus em Cristo Jesus preparou para os seus filhos o dia que ele voltar nesta cerimônia. Como eu não sei o que é, mas sei que é maravilhoso, eu devo fazer o quê? Me alegrar nela, celebrar. Vou celebrar. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar a sua morte? Sim. Mas vamos celebrar até que ele venha, porque o dia que ele vier há uma nova celebração, e ela é mais importante, ela é melhor.
Então hoje nós vamos cantar alguns louvores celebrando ao Senhor. Vou convidar os irmãos para vir cantar. Vamos celebrar. O que é que nós vamos celebrar? A ceia do Senhor. A que já passou? Sim, mas a que virá. Lembra dos detalhes? Você lembra dos detalhes de Jesus? O homem com a lata d'água na cabeça vai entrar numa casa. Jesus sabe dos detalhes. E ele só pede uma coisa: fazer isso todas as vezes que reunidos em memória de mim. Nós vamos celebrar a ceia hoje com bastante tempo. Nós não temos muita pressa para celebrar a ceia. Mas eu queria que nós celebrássemos isso aqui. Não celebrar somente a morte de Jesus. É claro que é a morte de Jesus. A celebração é essa. Mas ela tem algo que vai vir novo. E eu não sei o que é esse novo. Então esse novo eu devo o quê? Celebrar. Então nós vamos cantar alguns louvores.